Fala, peãozada, beleza? Gustavo Dias falando aqui, sejam bem-vindos ao nosso canal Vilar Engenharia. Para quem não conhece, quem já conhece, forte abraço de sempre. Já vai se inscrevendo aí, deixando um like nesse vídeo e aproveitando para conferir os outros conteúdos que tem no canal aí. Bacana? Hoje nós vamos falar de trinca. Vou falar aqui de 4 dos motivos principais que as trincas acontecem na alvenaria e na estrutura como um todo. Para você ter uma ideia aí do que está acontecendo na sua casa e tal, se estiver acontecendo com você, tá bom? Então, já roda a vinheta aí e vamos lá pro vídeo. Galera, seguinte, as trincas acontecem por vários motivos, alguns deles estruturais, alguns não estruturais. Eu vou falar aqui quais que são de estruturas, quais que são mais perigosos ou não. Alguns podem ter risco, pode levar risco até da sua estrutura ruir. Já outros que têm um efeito apenas estético, né? E a gente tem que ficar muito atento aos riscos, aos danos que essas trincas causam para a estrutura ao longo do tempo. Essas trincas, elas permitem que agentes do tempo, muitas das vezes, entrem nessa estrutura, penetrem nessa estrutura e causem aí, como por exemplo, oxidação do concreto, segregação de areia, enfim, vários motivos, várias outras coisas que podem acontecer, tá bom? Então, se trinca, mesmo que não seja estrutural, todo mundo fica pensando que as trincas têm que ser estrutural ou não, só as estruturais que merecem atenção? Não, toda trinca merece atenção, tá? E merece ser tratada e corrigida. A diferença é que a que não é estrutural deve ser tratada só por questão de estética e as estruturais tratadas para que essa estrutura sua não venha a sofrer mais prejuízo ou às vezes até a ruir. Então vamos lá. Primeiro tipo de trinca, trinca de dilatação. As trincas de dilatação ocorrem ao longo da parede ou da peça concretada em sentidos totalmente aleatórios. Geralmente são trincas de uma pequena espessura e que ocorrem ao longo de toda a peça, toda a parede, toda a viga e sem nenhum sentido. Pequenas trincas em várias direções. Tratamento. Como que eu posso tratar isso? Simples. Você vai apenas aplicar ali um material que seja mais elástico que essa trinca, que essa movimentação, essa dilatação não venha a aparecer. Simples. Você pode usar aí na trinca um mastique, você pode usar uma tinta mais elástica. Enfim, tem vários produtos aí no mercado que vão atender. Segundo, trincas sobre portas e janelas. Aquelas trincas em 45 graus que ocorrem em cima das portas e em cima e embaixo das portas e janelas. Por que essas trincas acontecem? Essas trincas são, de certa forma, estrutural. Na hora da execução, a gente tem que observar sempre para estar colocando as vergas e as contravergas em cima de porta e em cima e embaixo de porta e janela. Para quê? Para que essa carga que chega da alvenaria que está em cima das portas e janela seja distribuída ao longo da parede e não fique concentrada num ponto só. Então, se essa carga, quando ela fica concentrada, ela tem ali, você vai ter essa fissura aí, essa manifestação de fissura que pode às vezes chegar aí, às vezes a imprensar a sua janela, alguma coisa assim. Não vai ser do tipo não vai ser prejudicial à sua estrutura como um todo, mas você pode ter problema nas portas, nas janelas, né? Vários tipos de problema. Como corrigir? Seria quebrar isso aí e fazer uma cinta moldada em loco ou colocar uma cinta pré-moldada nisso aí, pronto, acabou o seu problema. Você não vai ter esse problema dessa trinca mais. Morreu. Trinca de amarração. Essas trincas acontecem principalmente no encontro de duas paredes ou no encontro de parede com pilar. O pilar está aqui, a parede chega. Essa estrutura, essa alvenaria que chega, essa parede que chega, tem que estar bem amarrada. A gente tem alguns recursos que a gente usa. A gente tem telas próprias que a gente parafusa no pilar e coloca. A gente pode colocar até um ferro, um vergalhão de pequena espessura para amarrar isso aí e evitar que essas trincas aconteçam. Mesmo
no encontro de parede com parede, essas paredes têm que estar bem amarradas, senão trinca. Geralmente são trincas bem grandes, você consegue às vezes até colocar a mão. Quando está nesse estágio aí, já além da amarração, já começa a se tornar um problema estrutural também, tá bom? Como corrigir? Fazendo essa amarração de novo. Aí eu sugiro que você contrate um profissional para avaliar esse caso e fazer uma amarração mais adequada. Cada tipo de estrutura, cada tipo de lugar vai ter uma forma mais adequada de ser tratado, beleza? E por último aqui, dos tipos que a gente vai falar hoje, nós temos as trincas de recalque na fundação. Essas trincas são causadas, o motivo principal é o recalque, mas o recalque tem vários motivos por que ele surge. Desde um projeto mal dimensionado, uma casa sem estrutura de fundação adequada, até um formigueiro que dá debaixo de um pilar, um vazamento. Como corrigir isso? Primeiro passo, identificar o que está causando essa trinca. Então você vai ter que olhar se tem vazamento, se tem algum formigueiro, que é muito comum, apesar de não parecer muito comum. Geralmente são esses, a não ser problema na estrutura em si, essas são as duas principais causas. Eu diria que principalmente vazamento. São 90% das causas dessa trinca. Então, procurar o defeito, ver aonde que está, sanar isso primeiro e depois vão partir para a estrutura. Nesse caso, na maioria das vezes não tem jeito. Tem que se fazer um reforço estrutural nessa estrutura, às vezes em algum ponto, às vezes em todos os pontos. E essas trincas são trincas que geralmente, quando elas estão a partir de um certo nível, de um certo estágio, dependendo de como que essa estrutura está, em casas principalmente que não tem um dimensionamento correto, fica até inviável financeiramente fazer esse reforço. Tem que ser estudado também cada caso separadamente, beleza? São trincas geralmente que aparecem nos cantos de paredes, nos cantos dos pilares, geralmente em 45 graus, vindo até no chão. Às vezes chegam a aparecer também nos encontros de laje, ao longo da parede, na maioria das vezes em 45 graus, em 99% das vezes em 45 graus. Não são trincas pequenas, são trincas de um diâmetro aí razoável. Geralmente elas aparecem aí e sempre já tem um diâmetro maior, né? Já aparecem e elas puxam muito rápido, porque sua estrutura está cedendo ali. Esses são os tipos mais comuns de trinca. Nós temos também as trincas por acomodação da estrutura, que seria alguma coisa meio perto dessa, parecido com essas trincas de recalque, porém sem prejuízo da sua estrutura, né? Trincas muito pequenas e fáceis de ser tratadas. Nós temos aí trincas nas vigas e pilares por efeitos diversos, por estruturas mal dimensionadas, mas esses quatro aí são os tipos mais comuns, os tipos que mais aparecem, digamos assim, em residências, em pequenos imóveis. Bacana? Vou ficando por aqui, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Valeu, gente, até mais!